que a nossa vontade seja igual à vontade dele. E assim, tudo que fizermos será para a honra e a glória do nome exclusivamente dele. Cada dia
Glórias a Deus. Hoje estamos nós aqui, né? E vocês aí, né? Para a honra e glória do Senhor. E Deus, Ele é muito bom para nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem sustentado a todos nós. O Senhor tem nos guiado. O Senhor tem nos dirigido. O Senhor tem sido uma luz acesa no horizonte, para que nós não percamos o nosso foco, para que nós não viemos a desviar do teu caminho. E mesmo se acontecer de se desviarmos, se cairmos, nós temos a força que o Senhor nos dá para nós levantarmos e voltarmos no caminho da verdade e da vida, sem perder o foco. Obrigado, Deus, pelo teu amor, porque é através do teu amor que nós conseguimos transbordar desse amor para alcançar mais e mais pessoas e levar o teu amor até elas. Não só nós aqui, mas todos que estão ouvindo a tua palavra e praticando o teu amor. Abençoa, meu Deus, as pessoas que precisam de um emprego. Abençoa, meu Deus, as pessoas que têm as suas empresas. Abençoa, meu Deus, os seus obreiros, os seus filhos, Senhor. Abençoa, meu Pai, traga cura, libertação. Faz um milagre, Senhor, na vida daqueles que necessitam. Tira as pessoas, Senhor, do leito de morte. Tira do quarto da UTI. Leve para casa, Senhor. Tire das cadeias, Pai, das prisões, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, venha fazer o teu querer em nossas vidas, Senhor. Porque nós carecemos do Senhor todos os instantes, Pai. Nós precisamos do Senhor a cada segundo, a cada fôlego de vida, Pai. Entra nos lares, Senhor. Faça uma limpeza em cada cômodo, meu Pai. Tira todo o mal, todo empecilho, todo espírito maligno, Senhor, de confusão, de tormenta. Tira, Senhor, em nome de Jesus, e expulsa da vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Ontem eu estava ouvindo um amigo nosso, o pastor Josué, né? Muitos conhecem ele como pastor irmão Josuca, né? E é um professor de teologia. E ele deu uma palavra sobre se Judas tinha sido salvo, se não tinha. E eu tomei lá no meio lá da pregação dele, do ensino, ele falou sobre a parábola, né, da semeadura, do semeador. E aí eu fui ler um pouquinho, né, nessa manhã, nessa tarde, e trouxe meu notebook, né? Abri aqui meu notebook e quero dividir com os irmãos algumas lições para nossas vidas, e como Deus deu para mim. Parece, né, eu ouço, né, o Espírito dele falar assim: Marcelo, toma atento, toma zelo dessas lições para a sua vida.
Só que o semeador também nos ensina que quando ele sai para semear as sementes, algumas, caem em alguns corações ruins, alguns corações fracos, alguns corações espinhosos, tenebrosos. Mas quando cai no coração de pessoas que têm um ouvido bom e um coração bom, como eu e você, é automático. Essas mesmas sementes que foram lançadas em nossas vidas podem ser lançadas. São professores capacitados para que sua aula. É o YouTube aqui, viu, irmãos? Mas essas sementes podem ser lançadas em outras vidas e através agora de nós, de mim e de você. Lucas 8. Amor, pega no óculos, por favor, está debaixo aqui. Lucas 8, a partir do versículo 4, diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse essa parábola. Então as pessoas, das cidades ali circunvizinhas vieram até Jesus ter com ele, e ele disse essa parábola. Um semeador saiu a semear a semente, e quando a semeava, caiu uma junto do caminho, e foi pisada. E as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não havia umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça para ouvir. A gente tem que ter um bom ouvido para ouvir a palavra de Jesus. E a gente tem que ter um bom coração para reter essa palavra. Porque não adianta ter um ouvido bom e um coração podre. Mas também não adianta ter um ouvido podre e um coração bom. Porque se tem um ouvido ruim, não se ouve aquilo que Jesus quer nos ensinar. O título dessa noite é A Sua Fidelidade com Deus. Com Deus, irmãos. A sua fidelidade com Deus fará você produzir bons frutos. E quando você produz bons frutos, a sua paga, o seu pagamento, não vem do homem, mas vem do próprio Deus. O semeador, ele joga suas sementes em todos os solos. Não tem um solo específico. Eu vou escolher o fulano de tal para jogar uma semente. Não. A semente de Deus é a palavra de Deus. E ela é lançada em todos os solos. Os solos aqui é representado pelo coração das pessoas. Algumas pessoas falam assim: pastor, qual é o solo? O solo é o seu coração, é o meu coração. Nós somos uma terra e nós temos que entender: ou nós sejamos férteis, ou nós sejamos inférteis. A gente não vai fazer nada nessa terra, não vamos dar fruto nenhum de bom. Mas a gente não pode ser assim. Nós que ouvimos a palavra do Senhor, nós que buscamos a entender, a conhecer o Senhor Jesus, nós não podemos ser árvores boas sem bons frutos. Não existe. Toda árvore boa dá bons frutos. E todo bom fruto
dá as suas boas sementes. Vamos lá. Qual é o desejo do semeador? O desejo do semeador é que a semente caia em solos férteis, em pessoas boas. A pessoa ela pode ter tido até um passado ruim, mas quando ela se volta para Cristo, Cristo a limpa por dentro e por fora, porque ela deseja isso. Então aquela semente, aquela palavra que ela ouviu, né, aquela palavra que é de Deus, a semente que é de Deus, e ela ouviu através de um pregador, de uma pessoa de Deus, né, um pregador ou uma pregadora da palavra. Então ela vem fazer o quê? Ela vem reter essa semente dentro dela, para que essa semente dentro do coração fértil dela venha, né? A gente fala que a semente primeiro ela tem que morrer, né? Ela morre a semente e vem o broto. Então o broto ele nasce no coração fértil e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E quanto mais o coração é fértil, quanto mais o coração é cheio do amor do Cristo, é automático, amados irmãos, que nesse momento, quanto mais se as crianças, irmãos. Vamos voltar aqui e ver se a gente acha aqui onde a gente parou. O desejo, né, do semeador é que a semente caia em solo, né, coração fértil, né, que a semente nasça e dê bons frutos. Outro tópico aqui. A semente que não nasce, ou cresce, ou não dá frutos, é porque a semente era falha. Será que a semente não prestava? Será que a semente que entra em nosso coração não desperta dentro de nós algo diferente? Principalmente mudanças diferentes? Para que nós passemos a não buscar mais o lado material e buscarmos mais o lado espiritual, sabendo que quem busca o material e Jesus voltar, essa pessoa fica com o lado material ligado nela, e ela vai ficar, irmãos. Só que aquele que busca o espiritual de Deus para a vida dele, esse, quando Jesus voltar, não fica na terra. Ele é arrebatado, arrancado da terra para ir morar com Jesus na glória. É isso que nós cremos, né? Nós cremos que não vamos passar pela grande tribulação. Nós cremos que Jesus há de arrebatar a sua igreja. Nós cremos nisso. Existem outras crenças, né, que até a Bíblia dá algum ensejo, né, para algumas pessoas pregarem. Existe as pessoas como nós que crê que a gente vai ser arrebatado antes da tribulação, outras pessoas creem que vão ser arrebatadas no meio da tribulação, e outras pessoas creem que vão passar pela grande tribulação e serão, né, arrebatados no final aí, que Cristo voltará para dar um basta no mal, né? Mas nós aqui, né, da Igreja no Lar, nós da Assembleia de Deus, acreditamos no arrebatamento da sua igreja, da Igreja de Cristo, né? É isso que nós acreditamos. Então nós temos que ter um coração bom, né, para ser fértil, para que essa semente venha a nascer dentro de nós, para que essa semente venha a dar bons frutos e boas sementes. Não existe, irmãos, falha na semente. Não existe falha na semente. Não existe falha na palavra de Deus. O que existe muitas e muitas das vezes são corações, são terras que não são férteis, são terras que não querem produzir os frutos de Deus, são corações
que desejam mais a paixão do mundo de ilusão do que a paixão de Cristo. São corações que não buscam a semente do Senhor, mas buscam a semente das paixões, a semente das amizades do mundo de ilusão, e não a semente, dessa amizade maravilhosa que Cristo já nos chama de amigos. Cristo não chama mais nós de servos, Ele nos chama de amigo, porque o próprio Cristo fala: o servo não conhece muitas das vezes as coisas que o seu Senhor vai fazer. O patrão, ele não fica falando para o empregado: olha, vou fazer isso. Não. Agora, o amigo verdadeiro, o amigo é diferente. O amigo, ele fala para o outro amigo: olha, é assim, assim e assim que vamos fazer. Jesus, ele sempre nos adverte, sempre nos ensina, sempre nos aconselha, sempre nos mostra o amor dele por nossas vidas. Então é através dessa semente, desse amor, dessa palavra, que eu e você, nós podemos transbordar desse amor, transbordar dessa palavra e atingir o maior número possível de pessoas, trazendo, arrebatando, irmãos, essas pessoas do mundo de ilusão. Porque tem uma passagem que Paulo fala ali, que não me lembro se é Paulo, mas ele fala que nós precisamos arrebatar essas pessoas, arrancar literalmente algumas pessoas do mundo de ilusão. E felizes são aquelas que ouvem a palavra, obedecem a palavra e querem sair da ilusão do mundo. Porque esse mundo aqui, irmãos, o mundo ao qual vivemos, não passa de ilusão. Não passa do meio aqui, É o meio. A gente vem de Deus, passa por esse meio da terra, mas a terra aqui não é o fim para nós. A nossa vida vai continuar, irmãos, porque o nosso espírito é eterno. Porque quem nos criou foi o Pai dos Espíritos. Quem é o Pai dos Espíritos? É Deus. E Deus é chamado de eterno. E nós sabemos disso. Cristo, um Deus eterno. Olha, irmãos, que maravilha. Cristo sendo Deus, sendo um Deus, ele desce na terra para nos ensinar, para falar: olha, eu venci o mundo. Que mundo? O mundo de ilusão. Se Cristo venceu esse mundo, eu e você, através dessa semente, que é a palavra de Deus em nossas vidas, nós também venceremos esse mundo. E vamos ganhar um mundo novo. Glória a Deus. Quarto, o que pode impedir a semente de germinar nas pessoas? Certas circunstâncias e certas atitudes. Circunstâncias pensamentos longe da palavra, coração vazio. Não, mas pastor, o meu coração está limpo. Esse é o erro. O coração limpo, ele pode abrigar futuramente sementes ruins. O nosso coração, ele tem que ser limpo, igual terra, irmãos, igual terra, igual campo. Quando a gente vai plantar alguma coisa, quando a gente vai fazer um canteiro de horta, uma coisa um pouco mais pequena assim, vai fazer um canteiro de horta, a primeira coisa que a gente faz naquele pedacinho ali é limpar a terra. Limpou a terra, se você deixar ela só limpa, vai acontecer o quê? Vai vir de novo o mato, as coisas ruins, a semente vai brotar ruim.
Então você limpa a terra, prepara a terra, aduba a terra. Olha, irmãos, você peneira a terra, porque tem muita terra que não presta pôr no canteiro. Tem muita terra que não presta pôr no coração. Tem muitas palavras que não presta pôr no coração. A única palavra é o verbo, e o verbo é Cristo. Essa é a única palavra que nós temos que guardar e plantar no nosso coração. Essa é a semente. Então, depois que a terra está preparada, a gente lança a semente no canteiro. E aquela semente, depois ela precisa ser regada, molhada. A terra precisa estar úmida e não seca, e não dura. Porque senão aquela semente, ela vai morrer. O nosso coração é assim. Então são algumas circunstâncias da vida que nós não podemos deixar contaminar o nosso coração, a nossa vida fértil. E atitudes. Certas atitudes podem comprometer em não deixar a semente vingar, a semente boa, a semente que vem do alto, a semente que vem da glória, a semente que vem de Deus, a semente da palavra. Nós precisamos tomar muito cuidado. Certas atitudes, olha uma atitude que a pessoa não pode ter, porque se ela tiver, ela não consegue receber a semente. A pessoa não pode ter a atitude de ouvir pessoas más, de dar ouvido à tentação, de ficar ouvindo mais a televisão do que ouvindo uma boa palavra. Não só a palavra ministrada pelas pessoas que são de Deus, mas também ministrada pelo próprio Espírito que vem de Deus. Temos que ter um ouvido bom para ouvir aquilo que Deus deseja plantar em nossas vidas. Nós precisamos de entender, buscar entender a palavra. Isso é uma atitude e cabe a nós praticar isso, irmãos. Eu ouvi uma pregação do pastor Marcelo e para mim isso está bom. Não fala assim, não. Você tem que buscar também, na revelação de Deus para a sua vida, na leitura, e entender também o que Deus quer revelar para você. Porque às vezes, através de uma palavra que nós pregamos, amém, ela serviu de semente para a sua vida. Mas quando você busca Deus em intimidade com Ele, em oração, Deus pode revelar de uma outra maneira para a sua vida. Não sai do foco, é o mesmo. É Cristo. É a semeadura boa. É a palavra. Mas às vezes a revelação pode ser diferente. Então você pode pregar até diferente, mas a gente não sai da palavra. Muitas pessoas usam da palavra do semeador, para tentar tirar vantagens de outras pessoas. Tirar vantagem material, tirar vantagem psicológica das pessoas. E não é isso que a palavra nos ensina. Não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que nós temos que tomar cuidado com certas circunstâncias da vida, para que não venha atrapalhar nós, com certas atitudes. Sabe, uma atitude ruim é quando a pessoa dá mais ouvido para o amigo dela do mundo de ilusão do que dá ouvido à palavra de Deus, ao seu líder, à sua igreja, ao seu irmão, à sua irmã, à sua família. Muitas pessoas preferem ter essa atitude de ouvir mais as pessoas que estão de fora. É por isso que Jesus até fala,
profeta de casa não faz milagre, né? Por quê? Porque nem mesmo, né, a família dele em si, seus irmãos, criam nele, né? Depois, mais para frente, é que começaram a entender o que Jesus falava, pregava e ensinava, né? E a gente tem aqui Tiago, aqui, né, irmão de Jesus, né, literalmente, que vem nos trazer também uma palavra. Então são sementes, irmãos, são sementes. Você é o sacerdote, você é a sacerdotisa da tua casa, do teu lar. Amém? 5. Qual é o propósito da semente? O propósito da semente é que ela cresça em nós primeiro e depois através de nós. Esse é o propósito da semente. Então ela cresce em nós e nós, né, deixamos essa semente fluir, nós começamos a dar bons frutos e nós, através desses frutos bons, dá boas sementes. E isso a gente vai, né, lançando essa semente em todos os corações. Como Deus lançou em todos os corações, nós também fazemos isso. Eu não vou pôr uma sementinha boa naquele coração, não, porque aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é muito má. Não faça isso, não pense assim, não. Aquela pessoa machucou, magoou e feriu o coração de outra pessoa, matou outra pessoa, roubou outra pessoa. Mas se você tem uma semente boa aí dentro de você, faz a sua parte. Não retenha. Nós não fomos chamados por Deus para reter as boas sementes. Lance a tua semente. Não importa no coração que caia. O que importa é que as pessoas hão de recebê-las. Se algumas têm o coração cheio de espinhos e pode matar a semente num futuro vindouro, isso é ela. Mas a semente já foi lançada. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Se algumas pessoas têm um coração seco e a semente vai brotar, só que porque aquela terra não está úmida da palavra, né, do amor ali, é automático, a terra seca vai apertar aquela semente, aquelas raízes ali não vão conseguir se aprofundar e vão morrer. Algumas ali, semente ali, serão pisoteadas dentro do coração das pessoas. Por quê? Por que a Bíblia fala que algumas sementes são pisoteadas? Porque as pessoas abrem mais o coração para outras pessoas do mundo de ilusão do que para Deus. É por isso que Jesus fala: olha, eis que estou à porta e bato. É o único lugar que Jesus não invade, não entra sem antes bater, é o nosso coração. Por isso que eu e você precisamos abrir o nosso coração quando nós ouvimos a palavra. Então a gente abre o nosso coração e fala: Jesus, entra dentro de mim, Jesus, agora. Limpa meu coração, purifica-me, Senhor. Enche o meu coração agora de terra boa, enche de semente boa, Senhor, através da tua palavra. E que eu possa, Senhor, ser uma boa terra fértil. Que eu possa, Senhor, permitir que essa sementeira que o Senhor plantou no meu coração, a sementeira do amor, a sementeira da paz, da alegria, da felicidade, a sementeira da tua palavra, venha crescer e venha transbordar e venha fazer com que eu dê bons frutos. Em nome de Jesus. Amém. É assim que nós temos que fazer. É assim que nós temos que desejar dentro de nós, para que nós possamos entender o trabalhar de Deus em nossas vidas. Porque Deus é maravilhoso. Silêncio.
Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é bom. Olha o 7. O 6, né? Olha o 6. O que eu preciso ser, o que eu preciso ter para dar bons frutos? Primeiro, você precisa ser um bom ouvinte da palavra de Deus. Você precisa ser obediente à palavra de Deus. Você precisa ser uma pessoa boa. Mas o Senhor não conheceu o meu passado. Irmãos, quem precisa conhecer o seu passado é Deus. Porque o meu passado também foi tenebroso. Muitos me chamavam de ovelha negra. Depois que eu fui aprender como pode uma ovelha, uma ovelha de Cristo ser chamada de ovelha negra, sendo que Cristo tinha uma obra para fazer na vida dela. Basta eu e você querer. Será que nós queremos ser, até morrer, um bode? Não, porque chegará um dia que Jesus irá dizer: as ovelhas para o lado direito, os bodes para o lado esquerdo. Quem estiver do lado esquerdo não herdará a nova terra e o novo céu. O que eu preciso ter, pastor? Você precisa ter um bom coração. Você precisa ter boas amizades. Você precisa ter um amor não fingido. Você precisa ter uma fé constante em Deus, e não uma fé que vive naufragando. E toda vez que naufraga, Jesus estende a mão e capta a pessoa pela mão e tira do fundo do mar, coloca ela de novo no barquinho e ensina de novo. Só que chegará um dia que Jesus, ele não vai vir mais como o intercessor, o advogado. Ele vai vir como o juiz, para julgar as nações. Julgará até os espíritos. Então, irmãos, quero dizer para você, não espere esse dia chegar, não. Hoje você pode ter um coração bom. E você que já tem esse coração bom, não deixe de deixar crescer essa semente boa no seu coração, para que essa semente venha transbordar e dar bons frutos. Você será um bem-aventurado. Por quê, pastor? Porque você vai plantar. E quando você planta, você está trabalhando. E quando você está trabalhando, o dono da terra, o dono da vida, ele te dará a paga maior. Qual é essa paga? Salvação. Porque nós já temos aqui na terra aquilo que convém nós ter. A terra diz, a Bíblia diz que vamos comer o melhor dessa terra. E a gente fala, irmãos, só de Deus nos dá o pão de cada dia. Nós já temos que levantar a mão para o céu e agradecer. Só de Deus já permitir de nos amar, Ele se permitir, Ele se deixar, Ele se fazer amor, primeiro que nós. Nós estamos aqui na terra e de repente nós estamos caminhando com Cristo. Será que é porque nós agora amamos a Cristo primeiro? Não, é porque Deus nos amou primeiro. E Cristo veio à terra, encarnou, nasceu, cresceu, viveu, nos deixou o seu ensino, o seu amor, nos deixou a sua palavra. Nós precisamos disso.
É essa a paga do Senhor. Eu não vim aqui falar que você vai receber uma casa nova, uma casa, né, blindada, um carro blindado, um carro zero. Não, eu vim falar para você que Deus é que nos dá o pagamento melhor, o pagamento da nossa salvação. A nossa vida aqui na terra é passageira, a nossa vida com Cristo é eterna. Qual a pessoa escolhe? O que você escolhe? A eternidade com Cristo, porque nós pertencemos a Cristo. O próprio Cristo diz, né? Pai, aonde eu estiver, que os meus que tu me deste estejam comigo. É eterno essa palavra. Irmãos, nós não vamos mais morrer, não vamos mais ter doença, não vamos mais ter que ser pessoas regeneradas, renovadas, dons espirituais, dons ministeriais. Não. A gente só vai ter amor. É a única palavra da Bíblia, irmãos, que Deus nos ensina, que Cristo nos ensina, que o apóstolo nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina, que ela é eterna, é o amor. Olha que maravilha, olha que gratificante. Eu quero finalizar essa palavra terminando aqui a leitura dela. No versículo 9 do capítulo 8. E os seus discípulos o rogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Mas tem que ter o coração bom para receber. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Estes são os que ouvem. Depois vem, né, o diabo, né, o encardido, e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, para que eles não se salvem, porque é através da palavra que nós conhecemos a salvação. E a palavra é o verbo é Cristo que nos salva. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, e creiam, né, na palavra. Ao versículo 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Né? Quer dizer, a pessoa que não deixa a palavra de Deus enraizar dentro dela, o que acontece? Passa-se o tempo, né? Elas crêem naquela, né? Eu creio nessa palavra. Só que conforme o tempo vai se passando, o que vai acontecendo? Ela vai se esfriando, né? A sua fé naufraga, afunda, e aí vem isso aqui, né? Aí a tentação desvia ela do caminho, né? Olha o versículo 14. E caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites, prazeres da vida, paixões da vida, né? Paixões ilusórias. E aí, irmãos, não dão fruto com perfeição. O fruto, né, por causa dos espinhos das paixões do mundo de ilusão, acaba estragando os frutos, apodrecendo os frutos. Né? Se o fruto estraga, a semente estraga. Se o fruto apodrece, a semente apodrece. Se o fruto é azedo, a semente também vai dar outros frutos azedos, e assim por diante.
nós temos que dar bons frutos, boas sementes, frutos, saborosos da palavra. E o versículo 15, para terminar: e a que caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Mateus e Marcos também contam essa palavra, e ele diz que algumas sementes darão 30 por uma, 60 por uma, 100 por uma. Essa é a palavra de Deus para a sua vida e para a nossa vida nessa noite. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha proporcionar toda vitória que você necessita. Vitória de cura, de libertação, a vitória da salvação. Que Deus venha proporcionar na sua vida a boa semente, para que você, sendo fértil, dê também boas sementes. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?
Glórias a Deus. Tá meio apertadinho aqui, né, irmãos? Então é assim, um levanta, outro senta. Que eu e você, que nós não venhamos permitir distrações. Porque você só recebe a boa semente se você não se distrai com outras coisas. E você só vai pregar a boa semente, plantar a boa semente na vida das outras pessoas, se você também não se distrair. Porque quando a gente se distrai, na hora que estamos recebendo, a gente não recebe. Em muitas igrejas que eu já fui pregar, muitas das vezes a gente lá em cima do púlpito tem que chamar a atenção das pessoas que estão às vezes sentadas, não de todas, mas às vezes de algumas que estão sentadas. Porque elas acham que é o horário de trocar ideia, de conversar, né? E aí, não, mas nós estamos falando da igreja mesmo, né? Sobre a obra. Não, a hora da palavra é a hora da palavra. Tanto para quem ouve e recebe, quanto para aquele que está também ministrando a palavra. Porque aquele que está ministrando a palavra, ele não está recebendo intuição do coração dele, ele não está recebendo orientação do coração dele, ele não está recebendo inspiração do coração dele. Hoje eu vou pregar uma palavra que o meu coração me inspira. Sai fora desses pregadores então. Porque a inspiração de quem planta a boa semente, ela vem do Espírito que vem de Deus. Então nós temos que ter essa ligação com Deus. E quando se quebra essa ligação, tanto no ouvir quanto no pregar, ou no receber a semente, ou no lançar a semente, não pode ter distração. Porque o nosso espírito, ele controla o nosso corpo, ele tem que controlar. Porque senão a nossa carne acaba controlando o nosso corpo. E aí a gente entra em confusão. Então, irmãos, não se distraia com as coisas de fora. Não se distraia. Mantenha o foco, mantenha essa ligação com Deus. É como não, irmãos? Nós temos um umbigo. Aqui na terra, quando nós nascemos, é cortado, né, o nosso umbigo ali, né, o cordão umbilical é cortado, né, da nossa mãe, e aí a gente passa a ser ali um ser, né, individual e vivente, né? A gente, lógico, precisa da ajuda da mãe, do pai, da família, ajuda de Deus, né? Mas a gente, né, estamos agora sozinhos. Porém, o nosso umbigo, né, o nosso cordão umbilical com Deus, esse é espiritual. Esse está ligado lá em cima. E nós não podemos deixar ninguém cortar essa ligação. Esse cordão umbilical, essa ponte. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E nós, numa só união e comunhão, dizemos amém, Jesus. Glória a Deus.